Shalom, queridos. Eu decidi gravar esse vídeo para abençoar a sua vida com o tema os 10 motivos porque eu sou pré-tribulacionista. Existem essas 3 correntes, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Mas antes de abordar o pré-tribulacionismo, eu queria que vocês refletissem no que eu refleti. Por que Jesus Cristo escolheu Saulo de Tarso e incluí-lo entre os apóstolos que já tinham 12? Não eram 12? E por que este apóstolo complementar? Ele mesmo disse que ele não era digno de ser chamado de apóstolo. Ele era o derradeiro. Ele perseguiu a igreja do Deus vivo. Ele a assolava. Porque ele teve que trabalhar mais do que os outros apóstolos e ainda escreveu 13 epístolas e atribuem a ele a carta aos Hebreus. Esse nome complementar é porque, mesmo com a escolha dos 12, ainda existiam matérias especiais, doutrinas especiais no seio da igreja que precisava ser esclarecida. Matérias importantes. O Pedro, apóstolo, ele disse que haviam pontos difíceis de entender nos escritos de Paulo. Que os indoutos, os inconstantes, os tendenciosos, eles faziam o quê? Deturpavam esses pontos para a sua própria perdição e levavam muitos com ele. Então é com muita simplicidade, é com muita humildade que eu quero trazer os 10 motivos porque eu sou um pré-tribulacionista. Mas eu queria que vocês fizessem uma viagem nesse estudo que eu tenho para passar para vocês. Tá bom? Amados, alguns assuntos que eu denomino assuntos ordinários foram assuntos que já estavam escritos ao conhecimento do homem. Esses são chamados assuntos ordinários, matérias ordinárias, doutrinas ordinárias. Já estavam ao conhecimento dos homens. Mas existem assuntos que precisava de alguém para trazê-los à tona. São chamados assuntos complementares. E o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo complementar para trazer assuntos que ainda não tinham sido abordados antes. Já não eram assuntos ordinários, mas extraordinários. Assuntos complementares, doutrinas que precisavam ser abordadas, que precisavam ser esclarecidas. Quer ver uma doutrina que precisava ser esclarecida? Era uma doutrina nova, a graça. Paulo, ele escreve a carta aos Efésios dizendo o seguinte, que a dispensação da graça de Deus foi revelada a ele. E não foi revelada de qualquer jeito, não. Foi revelada pela operação do poder do Espírito Santo. Paulo recebeu revelações contundentes. E aí não adianta você ir em busca dos apóstolos ordinários, ou seja, com assuntos ordinários, com assuntos que já
foram positivados. Tem assuntos que vocês só podem achar através de conhecimento complementar, de um apóstolo complementar, a saber, a graça que foi trazida com operação de poder pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele orou para que Deus nos desse conhecimento da sua vontade, porque Deus ele tem vontade, abrissem os olhos do nosso entendimento, que tivéssemos sabedoria espiritual. Então existem assuntos que só pelo poder do Espírito Santo temos que ter os olhos do nosso entendimento abertos. Tem assuntos que só pela revelação do Espírito Santo. Não adianta você vir com o seu conhecimento ordinário. A doutrina da graça foi um mistério que estava em oculto. Está lá na carta aos Efésios 3:9. O mistério que estava oculto em Deus, que tudo criou. Então, em Cristo, o apóstolo Paulo disse que existem tesouros escondidos da sabedoria e da ciência. São riquezas incompreensíveis. E esse mistério foi revelado pelo poder de Deus a Paulo, foi manifestado pelo poder de Deus a Paulo. Não é de qualquer jeito que vamos receber revelações vindas da parte de Deus. Existe uma busca, existe uma dedicação para que nós possamos receber segredos. Tem uma passagem em Salmos 25:14, que diz assim, que o segredo do Senhor é para os que o temem. E Provérbio 25:2 diz que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Então é necessário que um estudante do pré-tribulacionismo, do mid-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, ele busque com a sua mente aberta, com seu coração aberto para a revelação do conhecimento de Cristo. Entendeu? E você precisa compreender que esse mistério foi dado ao apóstolo Paulo. Então, se você quer compreender mais determinadas doutrinas, como a doutrina da ressurreição, o apóstolo Paulo defendeu a doutrina da ressurreição dentre os mortos de uma maneira muito contundente. Ele disse que a pregação dele não era vã, a fé dele não era vã, que se ele só esperava em Cristo nesta vida, ele era um dos mais miseráveis de todos os homens. A fé de Paulo não era cega. Por isso que ele defendeu a questão da ressurreição dentre os mortos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Você vai ver lá ele defendendo a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Não só a ressurreição dentre os mortos, como existem outras doutrinas que o apóstolo Paulo defendeu nas suas epístolas. A doutrina da vida após morte, a doutrina do arrebatamento da igreja e muitas outras doutrinas estão fundamentadas nas cartas paulinas, que são assuntos complementares. A Constituição Federal é a carta magna
do nosso país. Por ser a Carta Magna, deveria abranger todos os assuntos. Mas não é isso que acontece. Existe a lei ordinária, existe aquelas que vieram depois para complementar. Ou seja, existem assuntos que precisavam ser doutrinados, existem assuntos que precisavam ser resolvidos, e para serem resolvidos foi necessário uma lei complementar. Assim, na Bíblia Sagrada, existiam assuntos que já estavam ali, concretos, positivados, bem justinho, mas precisou um apóstolo complementar para resolver assuntos que ainda precisavam de uma regulamentação. Conforme eu já falei, alguns assuntos, e o apóstolo Paulo, ele foi, segundo a palavra de Deus, tá? Em Efésios, na carta aos Efésios 1:4, ele foi eleito. Efésios 5, ele foi predestinado. Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele foi separado, chamado. E ele diz o seguinte: pela sua graça eu sou o que sou. Pela vontade de Deus. Para que? Efésios 1:9. Para descobrir o mistério da vontade de Deus. Qual foi o mistério da vontade de Deus? Os gentios. E ele diz que foi prisioneiro de Cristo para vós, os gentios. Então havia um mistério que não foi manifestado aos homens, mas foi pelo Espírito Santo revelado a Paulo e por meio de Paulo, que é justamente essa esperança da nossa vocação. Existem riquezas incompreensíveis na nossa herança, e eu não posso fugir da esperança que o apóstolo Paulo trouxe através da palavra de Deus, que é segundo a operação da força do seu poder. E ele revelou o mistério da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, que é o que? Cabeça da igreja. E traz também as riquezas da sua graça. Esse evangelho da graça traz riquezas maravilhosas para nós, que é chamada de riquezas incompreensíveis, está lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Só que isso é um mistério, é necessário você buscar. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 51 diante, que nem todos dormiremos, seremos transformados. Como é isso? Será num abrir e fechar de olhos. Vai acontecer a transformação, esse corpo mortal vai dar lugar à imortalidade, o que é corruptível vai dar lugar à incorruptibilidade. Então, quando houver o arrebatamento da igreja, um ditado será concretizado, que é o que está escrito, que a morte foi tragada pela vitória. Ok? A morte tragada pela vitória. E aí você não pode abrir mão dessa rica, maravilhosa esperança, tá bom? Que através da operação da força do poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos e colocou à direita a majestade do Pai, esse mesmo Espírito, que é o penhor da nossa herança, ele vai ressuscitar aqueles que morreram confiando em Cristo
e os que tivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Primeiro nos encontraremos com os mortos que foram ressuscitados nas nuvens e depois nos encontraremos todos com Cristo nos ares. Agora, eu queria expressar, eu disse que havia 10 motivos porque eu sou um pré-tribulacionista. Primeiro motivo é que a doutrina do pré-tribulacionismo é a única doutrina que pode realmente fundamentar a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? É a doutrina do rapto. É que o rapto da igreja vai ser no momento onde não haverá avisos. Não haverá avisos. Será de repente. Será num abrir e fechar de olhos. A doutrina da iminência é uma doutrina que não pode ser negada. Se você nega a doutrina da iminência, você está negando os ensinamentos bíblicos. Vamos lá. Conforme eu falei, está lá a primeira carta aos Coríntios 15, 52, que fala acerca do abrir e fechar de olhos. Tem também 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, que nós seremos arrebatados. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 4, diz que nós seremos absorvidos pela vida. O mortal vai se revestir de imortalidade, o corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. 2 na moinha moendo, uma será levada e a outra deixada. Qual é a doutrina que fundamenta isso? É a doutrina do pré-tribulacionismo com a iminência. Então, quem é mide não pode ter a doutrina da iminência fundamentada. Piorou ainda quem é pós-tribulacionista. O mide acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. A qualquer momento podemos ser arrebatados. O pré-tribulacionista acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. O mide acredita que vão ser arrebatados no meio da grande tribulação. E o pós acredita que serão arrebatados no final da grande tribulação. Então, baseado nesses 10 motivos, porque eu sou pré-tribulacionista, está aí na vigilância, quando o Senhor manda a igreja dele vigiar. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Manda você ser sóbrio. Veja os textos que diz que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E diz mais, que o vosso Senhor há de vir numa hora em que não penseis. Aí é fundamentando a doutrina da iminência, que até nos dias de Noé, que Noé entrou na arca. Não era assim? Que bebiam, comiam, casavam-se. E como foi nos dias de Noé, Noé entra na arca e aí vem o dilúvio. A nossa arca é Cristo. Também diz que essa vinda vai vir como um ladrão na noite. E diz que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Primeiro nos encontraremos com os mortos que foram ressuscitados nas nuvens e depois nos encontraremos todos com Cristo nos ares. Agora,
eu queria expressar. Eu disse que havia 10 motivos porque eu sou um pré-tribulacionista. Primeiro motivo é que a doutrina do pré-tribulacionismo é a única doutrina que pode realmente fundamentar a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? É a doutrina do rapto. É que o rapto da igreja vai ser no momento onde não haverá avisos. Não haverá avisos. Será de repente. Será num abrir e fechar de olhos. A doutrina da iminência é uma doutrina que não pode ser negada. Se você nega a doutrina da iminência, você está negando os ensinamentos bíblicos. Vamos lá. Conforme eu falei, está lá a primeira carta aos Coríntios 15, 52, que fala acerca do abrir e fechar de olhos. Tem também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que nós seremos arrebatados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, diz que nós seremos absorvidos pela vida. O mortal vai se revestir de imortalidade, o corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Estarão 2 no campo, um será levado e outro será deixado. 2 na moinha moendo, uma será levada e a outra deixada. Qual é a doutrina que fundamenta isso? É a doutrina do pré-tribulacionismo com a iminência. Então, quem é mide não pode ter a doutrina da iminência fundamentada. Piorou ainda quem é pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. O mid acredita que vão ser arrebatados no meio da grande tribulação. E o pós acredita que serão arrebatados no final da grande tribulação. Então, baseado nesses 10 motivos, porque eu sou pré-tribulacionista, está aí na vigilância, quando o Senhor manda a igreja dele vigiar. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Manda você ser sóbrio. Veja os textos que dizem que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E diz mais, que o vosso Senhor há de vir numa hora em que não penseis. Aí é fundamentando a doutrina da iminência, que até nos dias de Noé, que Noé entrou na arca. Não era assim? Que bebiam, comiam, casavam-se. E como foi nos dias de Noé, Noé entra na arca e aí vem o dilúvio. A nossa arca é Cristo. Também diz que essa vinda vai vir como um ladrão na noite. E diz, arrebatados. E nos encontraremos com o Senhor nos ares. Primeiro nos encontraremos com os mortos que foram ressuscitados nas nuvens, e depois nos encontraremos todos com Cristo nos ares. Agora, eu queria expressar, eu disse que havia 10 motivos porque eu sou um pré-tribulacionista. Primeiro motivo é que a doutrina do pré-tribulacionismo é a única doutrina que pode realmente fundamentar a doutrina da iminência. O que é a doutrina da iminência? É a doutrina do rapto. É que o rapto da igreja vai ser no momento onde
não haverá avisos. Não haverá avisos. Será de repente. Será num abrir e fechar de olhos. A doutrina da iminência é uma doutrina que não pode ser negada. Se você nega a doutrina da iminência, você está negando os ensinamentos bíblicos. Vamos lá. Conforme eu falei, está lá a primeira carta aos Coríntios 15, 52, que fala acerca do abrir e fechar de olhos. Tem também 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, que nós seremos arrebatados. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 4, diz que nós seremos absorvidos pela vida. O mortal vai se revestir de imortalidade, o corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Duas na moinha moendo, uma será levada e a outra deixada. Qual é a doutrina que fundamenta isso? É a doutrina do pré-tribulacionismo com a iminência. Então, quem é mide não pode ter a doutrina da iminência fundamentada. Piorou ainda quem é pós-tribulacionista. O mide acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. A qualquer momento podemos ser arrebatados. O pré-tribulacionista acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. O mide acredita que vão ser arrebatados no meio da grande tribulação. E o pós acredita que serão arrebatados no final da grande tribulação. Então, baseado nesses 10 motivos, porque eu sou pré-tribulacionista, está aí na vigilância, quando o Senhor manda a igreja dele vigiar. Vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Manda você ser sóbrio. Veja os textos que diz que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E diz mais, que o vosso Senhor há de vir numa hora em que não penseis. Aí é fundamentando a doutrina da iminência, que até nos dias de Noé, que Noé entrou na arca. Não era assim? Que bebiam, comiam, casavam-se. E como foi nos dias de Noé, Noé entra na arca e aí vem o dilúvio. A nossa arca é Cristo. Também diz que essa vinda vai vir como um ladrão na noite. E disse que nós não somos filhos da noite nem das trevas. Somos filhos do dia. Aquele dia não pode nos surpreender, porque somos filhos do dia. Somos filhos da luz, ok? E vistamos a couraça da fé e do amor. Tomemos posse do capacete da salvação, da esperança. Esperança de que seremos arrebatados sim. E esse arrebatamento vai ser iminente. Deus, na verdade, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por isso ele mandou nós, além de vestirmos o capacete da salvação e a couraça da fé, mandou exortar uns aos outros com estas palavras, consolar uns aos outros com essa esperança e edificando uns aos outros com esta fé, e que você possa dar razão à sua fé, acreditando nessa doutrina maravilhosa chamada de pré-tribulacionismo.
para o justo, até na sua morte ele tem esperança. Nós temos esperança que seremos arrebatados, sim. Teremos esperança que está perto. Estamos vivendo aí os últimos dias. A qualquer momento nós podemos ser arrebatados. Não descaia da vossa fé, da vossa esperança, da palavra de Deus, que é rica, é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra em divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a sua fé esteja misturada aí com essa palavra, em nome de Jesus. E daqui a pouquinho estarei passando aí o segundo motivo porque eu sou um pré-tribulacionista.